Olá, meus amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje, em João 5, eu quero pensar com os amados, com base no verso número 18, sobre Jesus ser o Filho de Deus, o homem que é Deus. Eu vou ler o verso 18, você me acompanha aí. Diz assim: por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Vamos voltar um pouquinho aqui em João, lá no capítulo 1, nos versos 1 a 14. Uma das verdades que João nos traz no capítulo 1 é a verdade de que Jesus é Deus encarnado. Nos versos 1 e 2, Jesus é apresentado como o Verbo eterno, aquele que existia desde o princípio, não por ter um princípio como criatura, porque ele não é criatura, ele é o Criador, né? Mas por ser eterno. Ele é Deus e estava com Deus. No verso 3, ele é o Verbo Criador, aquele por intermédio de quem todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se fez. E no verso 14, ele é o Verbo encarnado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Alguém disse muito apropriadamente que quando ministrou na terra, Jesus não era um fantasma e não era um espírito e o seu corpo não era uma ilusão. Apesar da ênfase de João sobre a divindade de Cristo, ele deixa claro que o Filho de Deus veio em carne e osso e, ainda que sem pecado, se sujeitou às fragilidades da natureza humana. E agora aqui em João 5, nós encontramos novamente a revelação sobre a divindade de Jesus, dessa vez vinda dele próprio, ao dizer que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Era assim que as pessoas entendiam, e por assim entenderem, o acusavam. Mas Jesus, ao invés de negar as acusações, ele as confirmou. E por que ele as confirmou? Porque era isso mesmo que ele era, Deus encarnado, o homem que é Deus. Jesus era homem? Sim, a resposta é sim. Jesus era 100% homem, humano. Continua sendo e continuará sendo em corpo glorificado, em corpo já glorificado. E Jesus é Deus? A resposta também é sim. Jesus era 100% Deus, continua sendo e continuará a ser. Jesus é Deus encarnado. Jesus é, ao mesmo tempo, homem e Deus. Ele não é metade Deus e metade homem, ou metade humano e metade divino. Não. Ele é plenamente homem e plenamente Deus, em uma só pessoa, a pessoa do Filho. E assim o será para sempre. E a isso os teólogos dão o nome de união hipostática. Obviamente que isso, né, assim como outros temas relacionados às Escrituras, à Bíblia, não é muito fácil para nós compreendermos, mas é o que se entende, está revelado aí na palavra de Deus. Eu confesso que eu sou tentado a me estender, explicar mais, né? Me estender numa explicação mais detalhada sobre esse tema, mas eu entendo que esse não é o momento. Mas eu quero deixar com os irmãos um resumo em uma frase usada por Wayne Grudem acerca do tema. Ele
colocou essa frase na sua teologia sistemática. Ele disse assim: permanecendo o que era, tornou-se o que não era. Isto é, na explicação do próprio Grudem, enquanto Jesus permanecia o que era, plenamente divino, ele também se tornou o que não fora antes, plenamente humano. Jesus não deixou nada de sua divindade quando se tornou homem, mas assumiu a humanidade que antes não lhe pertencia. Então Jesus é o Filho de Deus, o homem que é Deus. E sendo assim, meus amados, nós precisamos honrar a Jesus. Nos versos 22 e 23, Jesus diz assim: o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então nós precisamos honrar a Jesus. Mas não se trata de honrar como se honra uma pessoa qualquer. Precisamos honrar a Jesus nos lembrando de quem Ele é, o Deus encarnado, Deus na pessoa do Filho, o homem que é Deus, conforme nós acabamos de considerar. Honremos então a Jesus e o honremos principalmente vivendo uma vida mais digna dele, uma vida que seja digna dele, que glorifique de fato o seu nome. Vamos viver para honrar a Jesus. Se nós somos crentes no Senhor Jesus, vamos viver para honrá-lo, porque Ele é Deus na pessoa do Filho. Ele é o homem que é Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém.